Olá, alunos! Estamos aqui agora para resolver a questão 2 do nosso simulado de informática para o concurso do INSS 2016. Vamos primeiro à leitura dessa questão número 2. Acompanha comigo na tela. Diz assim, questão 2. Considerando a figura ao lado, que ilustra uma janela do LibreOffice Calc com uma planilha em edição, julgue o item abaixo. Na planilha em questão, as células D4 e F5 serão preenchidas com os valores 69 e 121, respectivamente, após a execução da seguinte sequência de ações. Clicar a célula D4, digitar igual a cifrão 1 mais A2 mais cifrão C, cifrão 3, e em seguida teclar Enter. Clicar novamente a célula D4 e clicar o botão, e ali aparece um determinado botão, clicar a célula F5 e clicar o botão, e ali indica outro botão. Certo ou errado? Bem, pessoal, acompanha comigo alguns destaques que eu fiz em relação a essa questão. Basicamente, aí que tu olha agora nessa imagem, basicamente ele disse que na célula D4 vai aparecer 69 e F5 vai aparecer 121 após a seguinte sequência de ações, que é clicar na célula D4 e digitar esta fórmula ali descrita, A cifrão 1 mais A2 mais cifrão C, cifrão 3. E em seguida pressionar Enter. Então, ele vai digitar na célula D4 uma fórmula e vai pressionar Enter. Depois, ele vai clicar nesta mesma célula D4 e aí ele vai pressionar o botão copiar, o famoso Ctrl C, o copiar. Depois, ele vai clicar numa outra célula, que é a célula F5, e vai aplicar o botão colar, o famoso Ctrl V. E aí ele pergunta se, de fato, vai ficar na célula D4 69 e na F5 vai aparecer 121 após essa sequência de ações. Digitar a fórmula na célula D4, selecionar a célula D4, pressionar o comando copiar, depois ir até a célula F5 e pressionar o comando colar. Bem, para entender se está certo ou não essa questão, nós vamos verificar um ponto importante em relação às questões de provas de concurso. Acompanha que ponto é esse. Nós temos aqui o que ele descreveu. Ele disse que na célula D4 vai aparecer tal fórmula, vai copiar e depois vai colar na célula, vai pressionar Enter, vai aparecer um valor, vai pressionar o comando copiar nessa célula D4 e depois o comando colar na célula F5. Mas o que nós precisamos saber para descobrir que fórmula vai aparecer nessa célula F5? Porque a fórmula que está na célula D4 ele já disse. Como tu vai saber disso? Estudando dentro do LibreOffice Calc o que nós chamamos de referências relativas e absolutas. O que são as referências relativas e absolutas? Quando uma referência é mostrada como essa, só igual a 3, sem nenhum sinal de cifrão indicativo antes da coluna A, ou nenhum cifrão antes da linha 3, nós indicamos que essa referência de célula é relativa. Então, relativa, a célula é aquela que não tem cifrão. E qual é a característica das fórmulas com referências relativas? As fórmulas com referências relativas, essa referência relativa ela se altera de acordo com a diferença de deslocamento de coluna e linha entre a fórmula original e aquela que foi copiada e colada. Então, observa, quando tem uma fórmula original e estiver lá igual a 3, esta referência é relativa dentro dessa fórmula. Quando tu copiar e colar esta fórmula para uma outra célula, igual a 3 vai ter modificação, porque as fórmulas com referências relativas, aquelas que não têm cifrão, se alteram à medida que tu vai copiando e colando esta fórmula para outras células, ou quando tu clica e arrasta a alça de preenchimento. Isso quando a referência é relativa. Quando a referência é dita absoluta, ela tem, neste exemplo, igual cifrão A, cifrão 3. Quer dizer, esse cifrão que aparece antes da coluna A e antes da indicação da linha 3 transformam esta referência em absoluta. As referências absolutas são aquelas que apresentam um cifrão para a coluna, e ele tem que vir imediatamente antes da coluna, e um outro cifrão para a linha, e ele tem que vir imediatamente antes da linha. Aí nós chamamos esta referência de célula absoluta. Então, referência de célula absoluta é aquela que tem um cifrão antes da indicação da coluna, como no caso aqui, né, nós temos, observa comigo aqui atentamente, cifrão A e cifrão 3. Portanto, cifrão A, cifrão 3 indica que essa referência é absoluta. E se ela for absoluta, quando tenho dentro de uma fórmula uma referência absoluta e tu copia e cola esta fórmula, esta célula para uma outra célula,
essa fórmula permanece igual. Esta referência absoluta permanece igual. Então, fórmulas contendo referências absolutas. Então, se eu tenho lá uma fórmula igual cifrão A, cifrão 3, e copio e colo esta célula para uma outra célula, vai ficar igual cifrão A, cifrão 3. Fórmulas com referências absolutas não se alteram. Esse cifrão permite que a fórmula possa ser copiada e colada para outra célula sem ter alteração. Esse é um primeiro indicativo importante aí para as questões. Vamos ver uma outra indicação. Se eu colocar cifrão igual a cifrão 3, essa referência eu vou chamar de quê? Igual a cifrão 3. Essa referência eu vou chamar de mista, porque eu não tenho um cifrão antes da coluna A, mas tenho um cifrão antes da linha 3. Isso faz a coluna A, não tendo um cifrão antes dela, ser relativa, e a linha 3, tendo um cifrão antes dela, ser absoluta. Então, se uma parte desta fórmula é composta por referência relativa, nesse caso a coluna A, porque não tem um cifrão imediatamente antes da coluna A, e uma outra parte desta mesma referência é absoluta, que é o caso do cifrão 3, esta fórmula ela é mista. Ela é uma fórmula contendo referências de células mistas. E a referência mista, a coluna A pode alterar se houver o comando copiar e colar ou se houver a alça de preenchimento. Porque quando ela é relativa, a coluna A dessa referência mista não tem cifrão. Então essa aqui pode ter alteração se houver deslocamento de coluna. Já o cifrão 3 indica que a linha 3 vai permanecer sendo sempre cifrão 3, independente para onde tu copiar e colar, porque ela é uma parte absoluta. Então, a única parte que poderia alterar aqui seria a coluna A, se houvesse deslocamento de coluna. Já o cifrão 3 não poderia ter alteração, porque ele é a parte absoluta desta referência mista. Isso é bem importante aí quando nós pensamos em relação às provas de concurso, certo? Vamos continuar aqui. Outro caso de referência mista é este, igual o cifrão A, 3. Por que esse é um outro caso de referência mista? Porque aqui eu tenho cifrão A, como sendo a parte absoluta desta referência mista. E tenho ali o 3 como sendo a parte relativa. Observa, cifrão A só está indicando que a coluna A é absoluta, que quando tu copiar e colar vai ficar sempre cifrão A. Já como eu tenho ali o 3, mas não existe um cifrão imediatamente antes da linha 3, a linha 3 é relativa. Portanto, quando tu copiar e colar, pode haver alteração nesse 3 se houver deslocamento de linha. Então, cifrão A3 é um outro exemplo de referência mista, onde uma parte não vai alterar, cifrão A, e outra parte pode ter alteração, que é essa linha 3, porque ela está relativa, não tem cifrão. Mas como eu poderia aplicar isso na prática? Vamos observar comigo aqui na prática, isso é importante. Vamos esquecer essa questão agora, só para entender melhor isso. Se eu tivesse uma fórmula sendo B5, na célula B5, digitado igual a 1 mais B2. Fórmula só com referências relativas. Aí eu seleciono a célula B5 e aplico o comando copiar, Ctrl C, e depois vou na célula C7 e aplico o comando colar. Como é que eu resolveria? Que fórmula vai aparecer na célula C7 para que eu possa calcular? Primeiro eu tenho que verificar o deslocamento de coluna. Da coluna B para a coluna C, observa, eu tenho um deslocamento de coluna. B para C, um deslocamento de coluna. E da linha 5 para a linha 7, eu tenho 2 deslocamentos de linha. Então agora, onde eu encontrar referências relativas, aquelas que não têm cifrão, para a coluna eu tenho que deslocar uma vez. E para a linha, eu tenho que deslocar 2 vezes. Vamos fazer isso? Pega aqui A1 mais B2, coluna A. Quantas vezes eu vou deslocar? Como é coluna relativa, por não ter cifrão, eu vou deslocar uma vez a coluna A e vai virar a coluna B. A linha 1, que está ali ao lado, A1, a linha 1 vai virar o quê? Como eu tenho 2 deslocamentos de linha, 1 mais 2, deslocando vira 3. Depois, a coluna B não tem cifrão, é relativa. B com um deslocamento de coluna vira coluna C. E a linha 2 também é relativa, não tem cifrão. 2 com 2 deslocamentos de linha vira linha 4. Isso quer dizer que na célula B5 eu tinha a fórmula igual a 1 mais B2, com referências relativas. Apliquei o comando copiar e colar na célula C7, e na célula C7, o que era A1 mais B2, virou B3 mais C4, porque as referências relativas, aquelas que não têm cifrão, elas se alteram na cópia
com o mesmo deslocamento identificado de coluna e linha. Percebe? A coluna A virou B e a coluna B virou C. As colunas deslocaram uma vez só, porque eu tive um deslocamento de coluna. Mas as linhas, a linha 1 virou 3 e a linha 2 virou 4, porque eu tive 2 deslocamentos de linha, então também tenho que promover 2 deslocamentos de linha na fórmula. Vamos a um outro exemplo. E se a fórmula fosse construída só com referências absolutas? Se lá na célula B5 eu tivesse digitado igual cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. E agora, então, eu vou copiar e colar esta fórmula para a célula C7. Então, copiei B5, colei em C7. Se eu fizer isso, aplicar o comando copiar com a célula B5 selecionada e aplicar o comando colar na célula C7, que fórmula vai aparecer na C7? A mesma, porque toda a fórmula tinha cifrão, cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. E fórmulas que têm cifrão para coluna e cifrão para linha são fórmulas com referências absolutas. Essas tu pode copiar e colar para qualquer célula e ela permanece igual. Percebe, na célula C7, após aplicar o comando copiar e colar, a fórmula ficou a mesma, cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. Vamos para um terceiro caso, o caso das referências mistas. Vamos imaginar que na célula B5 eu tenha digitado igual a cifrão 1, portanto uma referência mista, onde a coluna A não tem cifrão, é relativa, e a linha 1 tem cifrão imediatamente antes dela, é absoluta. Mais cifrão B2, outro caso de referência mista, onde cifrão B é uma referência absoluta, nesse caso para a coluna B, porque tem cifrão imediatamente antes da coluna B, e a linha 2 é relativa, porque não tem um cifrão imediatamente antes da linha 2. Então esta é uma fórmula que eu tenho duas referências mistas. Se eu for aplicar o comando copiar na célula B5 e o comando colar na célula C7, que fórmula vai aparecer? Primeiro temos que verificar o deslocamento de coluna. Coluna B para coluna C, observa, um deslocamento de coluna. Linha 5 para linha 7, 2 deslocamentos de linha. Beleza. Agora vamos verificar. A coluna A é relativa, não tem cifrão imediatamente antes dela. Então, pegando a coluna A e deslocando uma vez, já que é coluna, eu encontrei um deslocamento. Coluna A com um deslocamento vira coluna B. E aquele cifrão 1 permanece igual, continua sendo cifrão 1, porque quando tem cifrão permanece igual, não altera, é a parte absoluta. Se tem cifrão fica igual, não tem alteração. Depois, aquele cifrão B permanece igual, porque tendo cifrão, imediatamente antes, congela, fica igual, não altera, fica igualzinho porque é a parte absoluta. E aquele 2, aquele é relativo, 2 é linha, 2 deslocamentos de 5 para 7. Então, 2 com 2 deslocamentos de linha vira linha 4. A fórmula que apareceria na célula C7 nesse caso seria B cifrão 1 mais cifrão B4. Este é o conhecimento necessário para resolver essa questão sobre referências relativas, absolutas ou mistas, que estava dedicada aí para a resolução. Então vamos na prática. O que ele disse? Ele disse que digitou na célula D4 a fórmula igual a cifrão 1, uma referência mista, mais A2, uma referência relativa, mais cifrão C, cifrão 3, uma referência absoluta. E depois ele disse que aplicou o comando copiar na célula D4, ele disse que pressionou Enter, né? Aplicou o comando copiar na célula D4 e depois foi até a célula F5 e aplicou o comando colar. Beleza, vamos verificar o deslocamento de coluna. Coluna D para coluna F. Quantos deslocamentos de coluna de D para F? 2 deslocamentos de coluna. D para F temos 2 deslocamentos de coluna. Quantos deslocamentos de linha de 4 para 5? Um deslocamento de linha de 4 para 5. Vamos construir a fórmula comigo agora. Observa. A cifrão 1. A coluna A não tem cifrão imediatamente antes dela, então é relativa. Vamos verificar o deslocamento de coluna. 2 deslocamentos de coluna. Coluna A com 2 deslocamentos de coluna, A, B, C. Então a coluna A vai virar coluna C. Cifrão 1, que vem logo depois. Tendo cifrão, fica igual, permanece cifrão 1. Vamos continuar. Mais A2. Vamos verificar. A é relativo? Sim, não tem cifrão. Então eu tenho 2 deslocamentos de coluna, A, B, C. A vai virar C com 2 deslocamentos de coluna. 2 também está sem cifrão ali. Não tendo cifrão é relativo, tem que deslocar, só que nesse caso é linha. Quantos deslocamentos identificamos de linha? Um só. Então, linha 2 com um deslocamento de linha vira linha 3. Beleza, continua. Mais cifrão C.
permanece igual, cifrão C, cifrão 3. Por quê? Porque essa é toda absoluta e quando tem cifrão não altera, fica igual. Portanto, na célula D4, eu tenho a fórmula A cifrão 1 mais A2 mais cifrão C cifrão 3. Apliquei lá o comando copiar e depois o comando colar na célula F5. E na célula F5 eu teria a fórmula C cifrão 1 mais C3 mais cifrão C cifrão 3. Agora basta calcular cada uma das fórmulas para ver se a questão está certa ou está errada. Vamos lá. Qual o resultado da célula D4 com esta fórmula? A1 vale quanto? A1 vale 6. Quanto vale A2? A2 vale 3. Quanto vale C3? C3 vale 60. Observa de novo aqui, então, A1 vale 6. A2, coluna A, linha 2, vale 3. E C3, que está indicado aqui, coluna C, linha 3, vale 60. Então, 6 mais 3 mais 60, qual o resultado final? 69. Então, a célula D4 terá, de fato, o valor 69. Segura lá, já sabe que a célula D4 tem o valor 69. Agora vamos calcular o resultado da célula F5 com aquela fórmula que tu descobriu com as referências relativas, absolutas ou mistas. Vamos verificar. Atenção, C1, quanto vale C1? C1 vale 1. Quanto vale C3? Porque ele disse mais C3, C3 vale 60. Mais C3 de novo, que também vale 60. Então quer dizer que a fórmula vai ser 1 mais 60 mais 60, porque é C1 que vale 1, mais C3 que vale 60, mais C3 que também vale 60. O resultado final, 1 mais 60 mais 60, 121. Então, na célula F5, após aplicar o comando copiar e colar, vai aparecer 121. Chegamos aqui ao resultado de que a questão está certa. Professor, e por que a questão está certa? Acompanha comigo lá os destaques que eu fiz. Porque na célula D4 e F5 serão preenchidas com os valores 69 e 121, respectivamente, após a execução da seguinte sequência de ações. De fato, D4 e F5. Observa D4, 69 e F5, 121. Então tá certo, D4 e F5 vão aparecer respectivamente com 69 e com 121 após esta sequência de operações. Marcamos então essa questão como certo para essa questão número 2, aí em relação ao nosso simulado sobre o LibreOffice Calc. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Não esquece de assistir o vídeo da questão 3 do nosso simulado. Sempre lembra, para quem não fez o simulado ainda, aqui na descrição desse vídeo nós temos o link para resolver o simulado. Recomendo que vocês assistam primeiro este vídeo, claro, contendo o simulado para depois resolverem a questão aqui comigo. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Bons estudos!